Olá pessoal do canal do YouTube do Lógica Online. Nós vamos fazer agora um vídeo com respeito à tag Porque Professor e Eu Professor Inspiro para o Dia do Professor. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e fazer parte do nosso grupo de aulas, tá bom? Bom, quem faz a primeira pergunta é a Lohane. Tá. Quando e por que decidiu ser professor? Olha, a minha mãe, ela é professora. Então, desde pequeno, sempre tivemos essa profissão em casa, sempre tivemos esse exemplo. Logo com 12, 13 anos, desde essa época, eu já pensava em trabalhar com isso. Eu fiz química, a minha formação é de químico, então, desde o começo eu já tinha um objetivo de certa forma. Primeiro eu comecei a trabalhar em indústrias, comecei a trabalhar com a área de cervejaria até, e depois que eu saí de lá é que eu comecei a trabalhar com aulas, mas desde bem jovem mesmo, eu quis ser professor, e o principal caso foi o exemplo da minha mãe, exemplo da minha família. Então, é um sonho finalmente realizado. Professor Henrique, como foi a sua primeira aula? Olha, existem várias primeiras aulas que a gente pode colocar. A minha primeira aula que eu lembro bem, que pode ser assim, é que uma aula que eu fui dar aula particular, eu coloquei anúncio no jornal e fui contratado para dar uma aula particular. Era uma região bem afastada aqui do centro de Manaus, bem agitado mesmo por ali. Aí a gente foi nessa região, estava muito nervoso, dei uma aula de química, nem lembro qual o assunto. A menina ficou me olhando de um jeito todo esquisito lá. Aí no final das contas ela só queria uma aula de, sei lá, de ligações químicas. Eu dei para ela o assunto todo de química, mas foi bem rápido, foi bem legal mesmo. O que você mais ama na sua profissão? O que eu mais gosto na minha profissão, sinceramente, é a diferença que a gente faz na vida dos alunos. Porque a gente dá aula hoje para eles e futuramente, meses depois, anos depois, a gente recebe uma resposta que ele se formou, meses depois ele passou no vestibular, ou seja, ele realizou os sonhos dele. Então, isso que é legal de ser professor. Eu amo esse trabalho porque eu faço realmente diferença na vida das pessoas. Eu vejo mudança na vida das pessoas, de um jeito ou de outro. E o que menos gosta? Olha, a principal dificuldade que eu menos gosto na minha profissão é a valorização da educação de modo geral. As pessoas, elas têm uma dificuldade muito grande para entender como a educação é importante. Mas tem um motivo também, a maneira como os nossos políticos eles encaram a educação. A educação não é respeitada, o profissional muitas vezes não é respeitado, tanto na sua profissão quanto na destinação de recursos públicos para a educação. Isso é uma coisa fundamental aqui no Brasil. Então é isso que eu menos gosto na minha profissão e é uma coisa que tem que melhorar. É uma coisa que todos nós devemos lutar para melhorar. Professor, o senhor já viveu alguma situação engraçada ou constrangedora em sala de aula? Olha, teve vários casos, né? O que eu posso contar aqui, né, dos casos que já aconteceram. Teve também uma criança que estudou aqui com a gente, ela tinha uns 9 anos, né? Aí no meio da aula, né, eu perguntei dela, menina, o nome dela, falar o nome dela, né? Claro que não. O que tu gosta, assim? O que tu gosta de ver, assim? Ela parou de escrever, né? Olhou para mim e falou assim, eu gosto de ver bebês chorando. Aquilo me deixou um pouco assustado. Mas fora isso, já a próxima. Lembra algum momento que te deixou muito feliz? São vários momentos felizes, mas vou contar um especial. Eu comecei a dar aula em 2007. Eu comecei a dar aula para umas meninas do primeiro ano, foram minhas primeiras alunas, inclusive. Elas ficaram comigo no primeiro, segundo e terceiro ano, numa sala particular aqui. E elas passaram no vestibular, uma passou para medicina e outra passou para direito. Essa que passou em direito, fez a faculdade, terminou, e no TCC dela, que é o trabalho de conclusão de curso, né, que o aluno tem que fazer, ela mandou para mim uma cópia. E estava escrito assim, bem assim, professor Henrique, muito obrigado por tudo que você me ensinou, e eu não estaria aqui sem sua ajuda. Olha, aquilo foi um dos primeiros momentos que me tocou profundamente, porque eu vi que o nosso trabalho ele tem um fruto, nosso trabalho ele tem um fim, nosso trabalho ele tem um objetivo. E essa menina, que inclusive é minha amiga até hoje, né, me mostrou como, às vezes, o professor, a gente demora, às vezes, para ver o resultado do nosso trabalho, mas quando acontece é algo emocionante. Aconteceram várias vezes isso nos últimos anos e é uma das coisas que eu mais gosto, esse reconhecimento. E ver meus alunos, meus queridos amigos, na verdade,
realizando os sonhos deles. Já pensou em desistir da profissão? Nunca pensei nisso. Sempre teve momentos muito complicados, logicamente, mas eu nunca pensei em fazer outra coisa. Quer dizer, como profissão base, professor. Logicamente, como professores do YouTube, a gente dá aula particular, a gente é empreendedor, a gente trabalha com outras pessoas, a gente faz várias coisas, isso é o normal, mas a minha profissão, eu sou professor, com muito orgulho, na verdade. Você teve um professor que marcou a sua vida? Sim, que eu me lembro com mais carinho foi o professor Ribamar Andrade, lá do Cefet, professor de física, né? Ele era um professor brilhante, professor extremamente organizado. Engraçado que ele rezava um Pai Nosso, uma Ave Maria antes de começar a aula, falava 10 minutos de política no país, falando mal do governo, claro, e mesmo assim ele conseguiu terminar todo o livro em setembro. Então ele me ensinou o valor da disciplina e do trabalho árduo, uma pessoa que eu lembro com muito carinho. Outro professora no caso que eu lembro bem, a professora Ana Mena, de Química. Ela foi professora de Química Orgânica para mim e Físico-Química. Uma das melhores professoras que eu já vi. Ela era boa professora porque ela tinha domínio completo do conteúdo. Ela se preocupava em ensinar os alunos da maneira correta e o que é mais importante, ela mostrava carinho, compreensão com as pessoas. Isso também foi uma lição valiosa sobre como ser um bom professor. Por que decidiu criar um canal no YouTube? Bom, aqui o Lógica Online, na verdade, ele surge depois do Lógica Aulas Particulares, que é o local onde eu trabalho. Aqui nós damos aulas de matemática, física, química, biologia e língua portuguesa. E nós colocamos esse canal colocando algumas dessas matérias, mas principalmente matemática, física e química. Então, o primeiro motivo para existir o canal eram aulas particulares a serem usadas aqui no nosso local de trabalho para os nossos alunos. Porque é assim que a gente trabalha, a gente verifica esse material e depois faz os exercícios junto com os professores. Mencione um ou mais canais de professores que você admira. Olha, são vários, mas eu vou colocar dois que eu admiro, porque são caras que eu admiro profundamente, na verdade. Primeiro é o Grinks, do canal O Matemático. É um dos canais mais brilhantes de matemática que existem no YouTube. Ele ensina do nível mais básico ao nível mais alto que você possa imaginar, com exatidão, com calma, e é extremamente completo. Outro canal que eu gosto muito é um canal americano, Física Minuto. Vou colocar aqui a descrição do link de todos eles, mas ele explica materiais de física, como o próprio canal já diz, em mais ou menos um minuto. Uma das aulas que eu mais me lembro, que são muito interessantes, uma aula de eletromagnetismo, que ele explica em um minuto eletromagnetismo, coisa que às vezes a gente demora semanas para poder explicar. Ele era muito bom mesmo. Pessoal, hoje é dia 15, dia do professor, e de longe a nossa profissão, isso é um recado para todos os professores, a nossa profissão ela muda vidas. Isso é a coisa principal que eu acredito que existe no nosso trabalho. Então nós fazemos isso quando nós damos aula, quando nós conversamos com nossos alunos, quando nós damos um conselho. Ou seja, o professor não é só aquele que dá uma aula, no ensino assunto, mas que mostra a sua visão de vida, que escuta o que o aluno tem a dizer e que se modifica junto com ele também. Porque o professor, como dizia Guimarães Rosa, o mestre não é só aquele que ensina, mas também aquele que de repente pode aprender. Fazendo uma pequena modificação. É assim que eu acho que o professor tem que ser. O professor tem que ser um agente da mudança. E ele faz isso fazendo bem o seu trabalho e se preocupando com os seus alunos. Abraço a todos.